Hoje é sexta-feira, dia 4 de maio de 2018. É dia de Guerra nas Estrelas. May the 4th be with you. E claro que eu tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, cheio de tretas, neon, enter, Twitter e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Finalzinho de sexta-feira, tava revisando aqui o e-book sobre o hackeando o backup. Vou mandar. Terminando de gravar, eu mando até o final da sexta-feira. Tá no e-mail daqueles que se inscreveram para participar desse webinário na segunda-feira, 9 horas da noite, coca.tech/backup. Eu mando, ficou bacana, gostei do resultado. Deu mais trabalho do que eu imaginei, mas ficou legal. Já garante a sua cópia, vai lá, coca.tech/backup. Deixa eu lembrar também que sexta-feira da semana que vem, dia 11 de maio, tô em São Paulo. Vamos se encontrar em São Paulo, finalzinho do dia, cola na Laundry Deluxe. Eu vou colocar o endereço aqui nas notas do episódio. É o mesmo lugar que a gente se encontrou da última vez em São Paulo, ano passado. Um ambiente legal, bem amplo, tem vários andares. Colocar uma voz, não no meu caso tô colocando o rosto na voz, mas no caso de vocês, colocar uma voz, um sotaque nos textos, nos avatares. Vamos trocar uma bola, vamos interagir. E no início da semana tem tudo a ver com o que aconteceu nessa sexta-feira, que eu vou falar já, mas no início da semana eu tive uma treta com o PayPal. Eu tenho trocentos e-mails, você sabe, tem aqueles e-mails com ponto, aquela coisa toda, e é comum, são e-mails fáceis de serem lembrados, então é comum às vezes a pessoa, é tipo você ter um e-mail marcos@gmail.com, você vai receber muita coisa ali que é um e-mail bacana, mas você vai receber muita coisa que não era pra você receber. Isso acontece também um pouco comigo, eu recebo coisas que não deveria receber, você vê nitidamente que não é golpe, são e-mails normais, tem os golpes, sim, é claro, mas você vê que é erro de digitação, enfim. E aí eu recebi um e-mail do PayPal dizendo, olha, sua conta foi criada, clica aqui para verificar a sua conta. Eu não cliquei. E depois começaram a pipocar recibos de compra em Steam, em lojas de jogos. Aí liguei pro PayPal, falei, PayPal, olha só, esse e-mail aqui, ele é meu. Você me mandou um e-mail pedindo para validar o endereço de e-mail, eu não validei. E o cara, ele não digitou o e-mail errado porque tinha um quê de má intenção na história. O nome da pessoa não batia com o e-mail que ele digitou, os próprios apelidos que ele usou. O cara já tava ali com uma certa má intenção. Eu falei com o PayPal, ó, e aí, o que a gente faz? Queria remover essa conta, senão vai dar problema pra mim. Aí o PayPal disse, não posso remover. Como assim não posso remover? Não, porque tem aqui os recibos, eu primeiro preciso falar com o dono dessa conta, então fala com o dono dessa conta. Mas eu não posso falar porque o e-mail tá errado e o número de telefone aqui também não tá batendo. Ou seja, o PayPal não tinha como entrar em contato com aquele usuário. Olha que curioso, você cria uma conta no PayPal, você tem que validar aqueles dados, não foi validado por e-mail, deve ter sido validado por número de telefone, a contrassenha de verificação deve ter ido via SMS, depois alterou o número de telefone, isso se o PayPal estiver falando a verdade. Mas o resumo da história é, um problema não é meu, fui bacaninha falando, PayPal, tu fez besteira aí. O PayPal não pode fazer nada, deixa a situação em aberto. Se eu quiser criar uma conta no PayPal com aquele endereço de e-mail, eu não vou conseguir criar, porque já tá criado. Então fica numa situação onde o PayPal não consegue resolver, e se o PayPal não consegue resolver, ele abre margem pra quê? Pra eu resolver, pra eu validar o e-mail, entrar na conta, trocar a senha, né? Corda sempre estoura pro lado mais fraco. Eu já tive outros problemas com o PayPal e eles foram super atenciosos. Não, vamos resolver assim, assado. Resolveram os problemas, mas nesse em específico fiquei chateado. Talvez até é o correto a se fazer. Poxa, tem recibos, pagamentos, talvez fruto de fraude ou não sei. No meu cartão não foi. Eu cheguei a olhar. PayPal acho que não pode sair cancelando conta assim. Eu até entendo a problemática, mas do ponto de vista do lado mais fraco, do ponto de vista que o e-mail é meu, os dados não são meus, foi bem insatisfatório. Notícias. Cocatec. E já que falei de fechamento de contas, foi complicado esse períodozinho, porque o Twitter deu uma garoteada com as senhas da galera para agora que você tá fazendo e troca a sua senha de Twitter. Por quê? O que aconteceu? Uma senha, ela nunca deve ser guardada no banco de dados, a senha como tal, porque é uma informação pessoal. Se você esquece a sua senha e recebe a sua senha por e-mail, sua senha era, digamos, senha 123, e você recebe esse texto, essa senha 123, significa que a
senha estava armazenada no banco. Isso é uma péssima prática de segurança, porque funcionários com acesso ao banco de dados podem, peraí, é essa a senha? Podem tentar aquela senha em outros serviços. Isso é uma péssima prática. O que se faz? Pega-se a senha e criptografa a senha, embaralha a senha. Na verdade, é um processo diferente de um embaralhamento. A senha não fica ali, fica só um código de verificação, aplica-se uma fórmula matemática na senha e chega-se num número. E, em tese, esse número representa univocamente, representa a sua senha. É como se fosse uma impressão digital. A sua impressão digital não é você, mas representa, em tese, ela é única no mundo, mas a gente sabe que tem uma colisão, a gente sabe que ela não é exatamente única, engana os sistemas, né? Existem pessoas muito parecidas, digitais muito parecidas, você entendeu a ideia? Então, o que tem no banco de dados não é a sua senha, mas uma impressão digital na sua senha. Aí, na hora de você se logar, você coloca a sua senha, eles fazem a mesma conta e tem que chegar no mesmo número que está no banco de dados. É um processo só de ida. Você vai da senha para a impressão digital, mas você não consegue ir da impressão digital para a senha. Processos matemáticos de criptografia. Só que o Twitter deu uma garoteada e acabou no log exportando as senhas em texto plano, que a gente chama. A senha, de fato. Então, os funcionários. Não se tem um indício de que isso tenha sido explorado, mas algum funcionário, alguma pessoa mal intencionada com acesso a esse log, que seria a mesma coisa que tivesse acesso ao banco de dados com a senha em texto plano, pode ter pego a senha. Opa, peraí, e aí tem um e-mail, vamos ver se aqui a senha do e-mail lá no Gmail é a mesma. Então, por garantia, troca a senha. Você pode até dizer, Coca, eu vou trocar a senha não, eu uso verificação em 2 passos e não vou trocar a senha. Ok, legal. Só que o problema não é nem o Twitter em si, no caso da verificação em 2 passos. A questão é que você pode estar expondo a senha de outros serviços, embora eu sei que esse não é o seu caso, porque você não usa a mesma senha em mais de um serviço, mas teve essa treta. Teve uma outra treta com o Banco Inter, onde dados de cerca de 300 mil clientes estariam rodando por aí. E aí nome, CPF, número de cartão de crédito, o código de verificação. E o Banco Inter já se pronunciou e disse, olha, isso aí não rolou, isso aí houve uma extorsão sim, mas os dados não foram vazados. E aí, muita calma nessa hora, vamos aos pouquinhos. Banco Inter fez o IPO essa semana. Nessa sexta-feira as ações caíram 10%. E é bem provável que sim, que tenha sido vazado. Um banco, apesar dos pesares, lembra a história da Netshoes que foi vazado? Não fomos vazados não. A gente tá aqui trabalhando com nossa equipe de segurança, envolveu as forças policiais e não achamos nenhum indício de falha. Não tem dado nenhum vazado e a gente sabe o que aconteceu. Bem provável que esse seja o mesmo caso do Intermedium, porque chegaram a verificar alguns nomes e tá batendo. O dado é real. O próprio hacker que fez uma invasão, ele não tropeçou com esses dados no meio da rua. Foi um esforço, hackeragem mesmo. Ele avisou o banco, olha, banco, você tem uma falha aqui que eu descobri e passa uma graninha pra cá pra gente, acertar essa história. Só que não foi feito pagamento, os dados parecem já foram vendidos na internet e é uma falha monstruosa, não tem nem o que falar. Só que aqui no Brasil não existe uma obrigação de você assumir, juridicamente falando, você não tem uma lei que diga, se você foi vazado, você tem que avisar que foi vazado. É mais uma questão ética. E aí você leva em consideração o pânico, a imagem, tudo mais. Netshoes, o que aconteceu com a Netshoes? Pegou nada. Talvez esse seja o caso do Intermedium. A gente tem que acreditar no Intermedium. O Intermedium disse que não foi invadido, mas parece que eles realmente garotearam. E nesse caso, não tem muito o que você fazer. Você tem vazamentos de dados pessoais, nome, CPF. Você tem que estar ligado nos golpes de receber um e-mail falando, paga aqui esse boleto, tem o seu nome, tem o seu CPF, tem dados que você diz, não, isso aqui é real. Você tem que ter esse cuidado. Já na parte de contas, cartão de crédito, fica válido uma mudança de senha e ainda assim acompanhar a sua conta, ver se não tem nenhuma transação ali que não deveria ter sido feita. Mesma coisa com cartão de crédito. E outro problema monstro foi o Banco Neon, que foi liquidado pelo Banco Central. Tá em liquidação extrajudicial. Se você entrar em banconeon.com.br, você vê a nota do Banco Central explicando toda a situação. E aí, muita calma. O Banco Neon, ele tá liquidado mais ou menos. Existe o Banco Neon digital e existe o Banco Neon físico. O que foi liquidado foi o Banco Neon físico. Tem uma agência só, fica em Belo Horizonte. Um banco digital, ele precisa de um apoio de um banco físico, digamos. E, no caso, o que foi usado foi o do próprio Neon. Agora até mudou isso, né? Os bancos digitais estão um pouquinho mais independentes dos bancos físicos. Isso não chega a ser uma completa novidade. Os próprios bancos físicos, às vezes, operam em cima de outros bancos físicos. Você é um banquinho pequeno, né? Claro que banquinho pequeno já é muita grana, mas você é um banquinho pequeno e você não vale a pena para você montar um custo de, por
por exemplo, TED. Você delega esse tipo de transação para outro banco. Você vai num banco grande, cara, vem cá, você não quer cuidar dos TEDs para mim? Quando tiver um TED, eu passo para você, você cuida disso aqui para mim. Então, vá lá. E o problema foi encontrado no Banco Neon físico. O Banco Neon físico tinha algumas irregularidades. Você, como banco, tem algumas responsabilidades. Você tem que oferecer algumas coisas. Por exemplo, não pode te obrigar a contratar um plano, a contratar um pacote de serviços. Tem que oferecer algumas coisinhas gratuitas. Então, encontraram algumas irregularidades no Banco Neon físico, além de uma situação financeira não muito saudável. O Banco Neon físico tinha algo em torno de 85 mil clientes, algo na casa de 1.000 contas correntes. Segundo o Banco Central, ali o saldo entre 100 e 150 reais, mas isso não tem nada a ver com o Neon. O Neon, você que tem uma conta Neon, a tua grana, ela tá lá, você tem... O que tende a acontecer? O Neon digital, ao invés de usar a infraestrutura do Banco Neon, que tá em liquidação extrajudicial, vai dizer o seguinte, agora eu vou usar esse outro banco aqui, vai redirecionar as suas operações, tem um seguro dessa grana, então tá tudo direitinho para quem é do Neon digital. É um susto, é um baita susto, mas tá tudo direitinho. Nesse momento em específico, o Banco Neon digital tá proibido de abrir novas contas. Por que não pode abrir novas contas? Porque quem cuida dessa operação, né, tá em liquidação extrajudicial. A própria movimentação da conta, quem tenta usar o aplicativo, tá fora do ar. Isso porque temporariamente as operações estão suspensas, né? Você não pode mandar dinheiro, receber dinheiro, você não consegue pagar boleto, pagar conta, recarregar celular, nada disso, tá momentaneamente congelado, mas o teu dinheiro tá lá, você não tem com o que se preocupar. Cartão de crédito tá suspenso também, você não pode usar. O pré-pago você consegue usar, pré-pago com saldo você consegue usar até terminar. Isso porque essa grana de pré-pago tá no Banco Central. Quando você faz um depósito num cartão pré-pago, essa grana fica no próprio Banco Central, então já tá lá, já tá garantido, não entra no processo de massa falida, pode ficar tranquilo. E é exatamente por esse mesmo motivo que você tá conseguindo usar o seu cartão de débito. Cartão de débito você consegue usar. Algumas operações na conta é que você não consegue fazer, mas o cartão de débito, você tá acessando a sua grana pelo cartão de débito. Mas, de novo, não pode colocar mais grana, tá com algumas restrições. Então, as restrições hoje são 3. O acesso à conta propriamente tal, mas o cartão de débito tá liberado. O cartão de crédito, que não tá operacional. E o CDB. CDB é complicado porque o CDB, quem tá cuidando da grana era o banco físico. Então, o CDB não é que você perdeu, você vai entrar no fundo garantidor de crédito. Demora aí uns 3 meses para você reaver a tua grana, isso se você tiver até 250 mil. Acima disso, infelizmente, você perdeu. Ô, Coca, zoado, hein? Essa coisa digital aí foi uma facada para as coisas digitais, para as fintechs. E aí vamos dar uma pausa. Eu até tá no o roteiro do Outros Nus, né, de outras soluções parecidas com o Nubank, já tá pronto e eu falo disso lá. Você tem sempre que olhar o histórico. Você chega num médico, tem aquela recomendação do médico, ele é um bom médico, não é um bom médico, aquele boca a boca, mas você tem que saber qual é o histórico daquele médico. Tem um CRM, né, tem ali um diploma, é formado ou não é. Existe um histórico. Você até pode fazer uma, entre aspas, transferência de responsabilidade. Não, conheço essa escola é boa. Automaticamente você imagina que os professores também são bons. Fizeram um levantamento do histórico do professor, mesma coisa com o Uber e os motoristas, e às vezes dá ruim, a gente bem sabe disso. Que nem quando você vai começar a fazer artes marciais. Primeira coisa que você tem que perguntar para aquele que vai te dar aula é com quem que você aprendeu, qual é o teu histórico, e entrar em contato, ver se tem fotinho, né? Verificar aquela história. E qual é o histórico, por exemplo, do Banco Neon? Qual é o histórico do Banco Inter? Qual é o histórico da Nubank? Nubank tem um histórico tradicional, você tem gente do mercado financeiro, você tem Boa Vista, que virou Real, depois Emerald Bank, você tem uma galera com expertise no assunto. O Banco Inter, ele... Às vezes, você vai crescendo num negócio e, puxa vida, ao invés de, tipo Amazon, que acabou crescendo tanto a sua infraestrutura de nuvem, que falou, vou colocar isso aqui pra jogo, vou começar a vender a minha própria estrutura de nuvem, porque ficou legal. Ao invés de contratar Google, contratar a Microsoft, a Amazon fez a sua própria infraestrutura de nuvem. E às vezes você tem uma empresa, você mexe com muita grana, você tem financiamento, e você acaba criando um banco. Existe, por exemplo, o Banco Volkswagen para os financiamentos. Não é que você vai abrir uma conta no Banco Volkswagen. Tem aquele banco comercial, aquele banco de rua, mas banco, tem trocentos bancos. E a MRV Engenharia, que lida com construir casas, vendia as casas, aquela coisa toda, acabou montando um banco. Ele é antigo, ele é de 94, se não me engano. Tem um baita histórico, 22 anos de história. Pô, Coca, mas é engenharia ali, não é? Odebrecht. Então, você tem que levantar o histórico. Quando você vai bater no Neon, você vai encontrar
encontrar o Banco Potencial, que tem uma história complicada, que já se envolveu em escândalos e acabou fazendo uma maquiagem, mudando de nome, virou Neon. O próprio Neon, né, digital, o Neon do aplicativo, ele se chama Neon Pagamentos, é uma outra estrutura jurídica, mas, por exemplo, no Twitter responde como Banco Neon, até mudou o arroba, agora é time Neon _ alguma coisa assim. O Banco Neon físico, ele é dono de 20% do Neon digital, então, né, levanta algumas suspeitas. E essa análise você tem que fazer. O Banco Next é outra proposta. O Banco Next é a versão digital do Bradesco. É um banco velho com cara nova. Essa análise você tem que fazer. Claro que um banco digital, um banco pequeno que vai crescendo, meio independente, ele tem uma pegada completamente diferente de um banco tradicional. Eu lidei um pouquinho com o mercado bancário e você vê as palestras, porque eu tô falando aqui tudo público, você vê as palestras, né, os talks que faz a galera do Nubank, você vê que os caras não têm a menor ideia do que estão fazendo. E não digo isso num sentido pejorativo. Banco, você tem sistemas antigos, arcaicos, a coisa sólida rodando. E a galera do Nubank tá construindo a coisa agora. Normal que vai ter falhas, normal, né? O Inter tá construindo a sua estrutura agora. Talvez tenha dado uma garoteada ou não, vamos saber no futuro. O que os órgãos reguladores, os bancos centrais fazem, você tem que seguir essa especificação aqui, você tem que ter tal nível de segurança, e as empresas dão um jeito de atender a essa demanda, mas não tem uma cartilha de como isso é feito. Não, faz isso, depois aquilo outro. Você tem as linhas gerais. E o caminho que o Nubank está seguindo, por exemplo, é completamente diferente do ponto de vista técnico, completamente diferente dos bancos tradicionais. Foi uma terça-feira movimentada, uma terça-feira de facada. E para arrematar todas essas tretas, até porque eu tenho que mandar um e-book do Hackeando Backup para vocês, o Pocket Casts, ele foi comprado. A NPR, que é uma rádio pública nos Estados Unidos, a WBEZ de Chicago, se montou não posso dizer pequeno, porque é grande, né? Galera do This American Life, essa galera se juntou e comprou o Pocket Cast. E aí, algumas coisas. O Pocket Cast tem 8 anos, ele é de 2010, é o player de podcast que eu uso. Acho que a referência de podcast hoje é o Overcast, no seguinte sentido. O Overcast é do Marco Arment, ele entrou tarde no mercado e você tem que fazer algo bacana. E aí ele trouxe o boost de voz, reduzir os silêncios, não é tocar em velocidade acelerada, é reduzir o silêncio. Coisa que o Pocket Cast teve, que o cara fez, a gente vai ter que fazer também. Tudo aquilo, entre aspas. Um bom áudio deveria ter essas características, mas nem sempre ele tem. Os caras resolveram fazer no player. Então, hoje, quem tá trazendo novidades pro mercado é o Overcast. O Pocket Cast são 2 pessoas que tocam as operações e acaba que você não tem braço para fazer muita coisa. O SoundCloud também trouxe uma coisa legal, que é você, na hora de comentar, poder comentar no minuto que aquela coisa tá acontecendo. Você tem o player do Jovem Nerd, onde naquela minutagem tem um detalhe a mais. O iCast também trouxe uma coisa legal. Você tem coisas para fazer dentro do universo do podcast, só que o podcast não tem dono. Você não tem muito os produtores de podcast personalizando a experiência de consumir um podcast. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Talvez essa galera viu, não, a gente pode fazer algo legal para podcast, vamos conseguir um player, vamos ver quem tá legal aí e, de preferência, vamos pegar alguém que tenha históricos de uso, que tenha estatísticas, que saiba o que a galera tá ouvindo, o que é interessante ou não, como é que eu posso orientar a minha pauta. Então é bem provável que, além de uma pura e simples compra de melhorar a experiência no consumo do podcast, também você tenha acesso a dados. Hoje isso é importantíssimo. É por isso que uma empresa como ASICS, Adidas, enfim, vão comprando um Runkeeper, uma Runtastic, para entender como o mercado está funcionando, entender os hábitos de corrida. Com o Runkeeper, ASICS tem o acesso ao GPS de todo mundo enquanto está correndo. Qual é o terreno que a galera está correndo? Está comprando dados, no final das contas. A Under Armour comprou a MyFitnessPal. Enfim, a gente não pode tirar essa carta do jogo. Pocket Cast, a princípio, nesse momento, fica tudo igual. Vai ter mudança, óbvio, mas nesse momento tá tudo igual. Talvez, às vezes a gente acha que uma compra dá errado, mas às vezes não. Teve o caso da Nokia que comprou a Withings, está querendo vender de novo, até para quem era o dono. Mas sabe quando você resolve comprar? Não vou testar isso aqui, vou comprar para testar. Você compra já pensando que vai vender lá na frente e você vai perder ali uns R$100, R$200. Você vai perder essa graninha, mas você tá
tá vendo aquela graninha como o preço que você tem que pagar pelo aprendizado. E às vezes é um pouco disso. Talvez esse conglomerado, vamos desfazer do negócio. Não acredito que vai ser o caso, porque quem é que vai querer comprar o Pocket Cast de novo? Não acredito nessa situação. Mas você entendeu o ponto. A princípio, vai ficar tudo do jeito que tá. O Russell e o Philip vão continuar tocando o Pocket Casts lá da Austrália. A compra foi feita, entre aspas, pelos Estados Unidos. Pô, Coca, mas é sempre assim. Justo agora que eu comprei o Pocket Casts, ele foi comprado, mas não vai ficar gratuito, então fica tranquilo. A estrutura de preço vai ser a mesma. Hoje o Pocket Cast tá no iOS, tá no Mac, no Windows, tem versão web, tem Android, sincroniza em todas essas plataformas. É uma baita solução. Eu peguei o Pocket Cast por causa do Android, né? O Overcast, ele, por exemplo, tá ali, só presinho no mundinho. Enfim, e para finalizar, registrar algumas coisinhas. Primeiro, achou que tava livre da Cambridge Analytica, mas tem a Emerdata. A galera já sabia que ia dar ruim desde a metade do ano passado. E aí eles começaram a mover as coisas para uma nova empresa chamada Emerdata. Os diretores, né, foram meio que se desligando da Cambridge, estão nessa Emerdata, então pode ficar tranquilo que você vai continuar sendo analisado. Se você tem um iPhone 7 e o microfone, você colocou o iOS 11.3 e o microfone tá meio assim, é verdade, tá rolando isso mesmo. Entra em contato com a Apple. iPhone 7 e 7 Plus. Tem um procedimento que você faz, desconecta os Bluetooths, faz a análise e mesmo que esteja fora de garantia, se foi detectado de fato o problema, né, pode ter um reparo. Fica o registro. Apple, que tô acabando de ver aqui, topo histórico, as ações valendo 180 e poucos dólares, atingindo uma valorização de mercado de 933, arredondando, bilhões de trampetas. Vem um trilhão. E assim eu vou ficando por aqui, hackeando o backup, preparando tudo pra segunda-feira. Excelente final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.